Capítulo 16 do livro 7 fala a eterna validade da alma. Sistemas prováveis, homens e deuses. Nesse capítulo 7 vai tentar explicar para nós, na verdade ele explica, né? A gente é que tem que tentar entender como que funciona essas realidades prováveis que a gente vem aprendendo com ele. Como que funciona a existência desses eus prováveis. Então vamos lá. Em sua vida diária, em qualquer momento determinado de seu tempo, você tem um grande número de escolhas de ações. Algumas triviais e algumas de extrema importância. Se eu vou casar, se eu não vou, se eu vou mudar de emprego, se eu não vou, se eu vou comer isso, se eu vou comer aquilo. Você pode, por exemplo, espirrar ou não espirrar, tossir ou não tossir, andar até a janela ou até a porta, arranhar seu cotovelo, salvar uma criança de se afogar, aprender uma lição, cometer suicídio, prejudicar o outro ou virar sua face. Então, são diversas e constantes decisões que a gente tem que tomar na nossa vida diária, sejam elas triviais ou sejam elas de grande importância. Parece a você que a realidade é composta dessas ações que você escolhe empregar. Então parece para nós que a nossa realidade é feita sempre daquela escolha que a gente decidiu e acionou, né? Parece que é só essa realidade. Não, eu decidi comer A, eu decidi ir pelo caminho B e eu decidi escolher C. E aí a minha vida é uma consequência dessas escolhas só. As que você escolhe negar são ignoradas. Ah, não, eu comi o A, eu não comi o B. Ah, eu fui pelo caminho B, eu não fui pelo caminho D. Então aí a minha vida é formada só do que eu escolhi. A estrada não excitada, contudo, parece ser um não ato, uma não escolha. Ainda assim, cada pensamento é atualizado e cada possibilidade é explorada. A realidade física é construída a partir do que parece ser uma série de atos físicos, já que este é o critério habitual de realidade para você. Então, os atos não físicos normalmente escapam à sua percepção, descrição e julgamento. Então, ele fala que para a gente parece ser a realidade física é só o que a gente escolheu experimentar. E o que a gente não escolheu, mas pensou, Será que isso existe? Será que isso se cria uma consequência ou não? Então ele dá um exemplo aqui. Então ele imagina você na tua casa, um amigo teu te liga. E aí ele fala assim, e esse amigo ele te liga e te chama para sair. E aí você se depara com 3 possibilidades. A, você atende dizendo não e ficando em casa. B, você atende dizendo não e indo a um outro lugar. Ou C, dizendo sim e mantendo o compromisso. Você escolhe uma destas e pela sua decisão você realiza uma das 3. Porém, as outras ações prováveis são tão válidas quanto já foram, embora você não tenha escolhido atualizá-las fisicamente. Também existe um eu teu aí que foi e fez isso. O que decidiu simplesmente não sair e ficar em casa, também existiu dentro de probabilidades aquele eu teu que ficou em casa. E o que decidiu sair com esse amigo, existiu a probabilidade também desse eu, que aí se essa for a sua opção, é isso que você experimentou fisicamente. Porém, as outras ações prováveis são tão válidas quanto já foram, embora você não tenha escolhido atualizá-las fisicamente. Se houvesse um forte custo emocional atrás de uma das prováveis ações rejeitadas, poderia haver uma grande validade, como um ato do que é que você escolheu. Se você decidiu não ir e indo, aconteceu um grande ato que lhe causou uma forte demanda emocional, como aquilo aconteceu em uma probabilidade, você também carregaria as consequências desse grande ato emocional. Todas as ações são inicialmente atos mentais. Esta é a natureza da realidade. Aquela escolhida não pode ser enfatizada tão completamente. Todos os atos mentais, portanto, são válidos. Eles existem e não podem ser negados. O Sete está falando aqui pra gente, pessoal, que cada pensamento nosso, cada ação, mesmo que não experimentada fisicamente, porém pensada mentalmente, criou-se aí um eu, criou-se aí uma ideia, vindo desta ideia, criou-se uma personalidade que está lá experimentando aquela realidade. Para você, por que você não aceita,
todos eles como eventos físicos, você não percebe a força ou durabilidade deles. Sua falta de percepção não pode destruir a validade deles, porém. Se você queria ser um médico e agora está em uma profissão diferente, então em uma outra realidade provável você é um médico. Se você tem habilidades que não está usando aqui, elas estão sendo usadas em outro lugar. Agora, novamente, estas ideias podem parecer impossivelmente profundas para seu cérebro físico, por causa da propensão à consecutividade de pensamentos e atitudes tridimensionais. A gente não consegue entender que a gente existe em outros planos, a gente existe em outras tomadas de decisões. Essas são as infinitas possibilidades que a gente cria a partir das ideias mentais que a gente tem. A alma pode ser descrita quanto ao assunto como um ato multidimensional infinito. Cada probabilidade minuciosa sendo trazida de algum lugar para a atualidade e existência. Um ato criativo infinito que cria para si mesmo infinitas dimensões. Então a nossa alma, da onde a gente vem, ela também vem do tudo que é, que também criou uma ideia mental. E aí essa alma cria também várias ideias mentais de si mesma que vão criar também as suas próprias ramificações. Então toda ideia que nós temos, ela é uma energia viva. Ela é uma energia consciente de si mesma. Para elas, nós somos as probabilidades. Para nós, elas são as probabilidades, porque a gente acha que é real só o que a gente está experimentando fisicamente, mas ela também acha que também está se experimentando fisicamente. Por exemplo, eu decidi que eu ia ir para uma viagem. Não, eu decidi que eu ia casar com uma pessoa X, pronto. Então eu tinha lá uma decisão para tomar e vamos supor que em dado momento eu estava noiva, estava lá e casei com uma pessoa X. Existe a Fernanda que casou com essa pessoa X e existe a Fernanda que não casou. Ambas chamam de real a si mesma. A que casou acha que ela é a real, porque o foco dela está na escolha que ela teve. E a que não casou acha que é real, porque ela está no foco que ela escolhe ter. Mas o conjunto de todas elas formam a individualidade Fernanda. E em um estado não com a mente ligada à fisicalidade, mas um estado de aprofundamento interior, de conexão interior, a gente tem consciência de tudo isso. A nossa alma, por exemplo, que tem várias individualidades de si mesma, sabe cada consciência individualizada que ela criou e cada subconsciência que cada individualidade criou de si mesma. Cada ramificação e cada linha de existência provável, a alma conhece de si mesma, porque está tudo dentro dela mesmo, dentro desse tecido. O meu tecido individualidade Fernanda, ele é formado por todos esses conjuntos de probabilidades, porque tudo é uma energia tomada, criada a partir de uma ideia. E aí eu decido qual probabilidade, com as escolhas das minhas ideias, eu vou vivenciar. Estes eus prováveis, porém, são uma porção da sua identidade ou alma, e se está fora do contato com eles, é apenas porque você foca em eventos físicos, né? A gente foca em eventos físicos e os aceita como critérios para a realidade. O que a gente não vê e não percebe fisicamente, a gente não chama de real. Aí ele fala aqui, volte para o nosso homem ao telefone mencionado anteriormente. Digamos que ele diz a seu amigo que ele não irá. Ao mesmo tempo, ele se imagina que se decidiu por outra alternativa e concordou com um compromisso. Então, ele pode experienciar uma abertura repentina de dimensões. Se ele tem sorte e as circunstâncias são boas, ele pode, de repente, sentir a completa validade da sua aceitação tão fortemente como se ele tivesse escolhido-a fisicamente. Ou seja, ele decidiu que não ia. Mas se ele ficar imaginando que ele foi e deixar entrar nessa energia, ele vai ele vai colher os sentimentos daquilo, o resultado daquela experiência, mesmo que não experimentando ela fisicamente. Antes que ele perceba o que está acontecendo, ele pode, na verdade, se sentir deixando sua casa e embarcando naquelas ações prováveis que fisicamente não escolheu executar. Porém, no momento, a experiência completa será remetida sobre ele. A imaginação terá aberto a porta e lhe dado liberdade para perceber, mas a alucinação não estará envolvida. A alucinação, a percepção física não estará envolvida.
Este é um exercício simples que pode ser tentado em quase quaisquer circunstâncias, embora a solidão seja importante, ou seja, embora é mais fácil, a gente pode testar a tomada das decisões, tentando se imaginar e ver o que a gente sente, tomando as possibilidades possíveis para cada ação que a gente tem que tomar. Mais fácil fazer isso quando a gente estiver sozinho para a gente se concentrar melhor. E é engraçado, pessoal, que aconteceu em um tempo recente comigo. Eu estava me trocando para ir a um local, estava já pronta, já tinha avisado que ia, já tinha confirmado a minha presença. E do nada, de repente, eu escutei que não era mais para eu ir. Do tipo assim, tem certeza que você quer mesmo ir? E aí é claro que o conhecimento ele fica no nosso inconsciente, né? Mas eu não lembrei do livro na hora e do que o Sérgio explicou aqui nesse momento na hora. Mas eu me concentrei e falei, será que eu quero mesmo ir? Como que vai ser se eu for? E aí eu senti uma energia pesadíssima, uma consequência energética muito pesada sobre o meu campo energético. E aí eu falei, não, tem razão, eu não vou. E decidi não ir, e no momento que eu falei, não, eu não vou, eu senti o contrário. Eu senti a minha energia do jeito que estava, boa, em paz, o meu estado de ânimo lá em cima. E aí eu pensei, né? Eu falei, gente, como é importante a gente testar o que a gente vai decidir fazer, se pondo nesse papel de tentar imaginar e perceber através dos sentidos a energia que a gente vai colher, né? O fruto que a gente vai colher de cada decisão. E uma outra, ele até cita aqui, um outro momento que eu tomei uma decisão muito importante da minha vida, foi através de percepções que eu tive em sonho. Então eu tinha um caminho a seguir, e aí eu comecei a sonhar, né, com aquilo, e a consequência daquela tomada de decisão. E era algo, foi algo que para mim foi uma experiência extremamente negativa. E aí eu comecei a me sentir pesada dentro daquela decisão que teoricamente eu já teria tomado. E aí foi quando eu mudei totalmente também, abrindo mão de coisas na minha vida que ninguém acreditou. Falou, nossa, como assim? Tal? O que deu nela? Mas é porque eu confiei naquilo que eu vinha sonhando constantemente, sabe? Mas sabe aquele sonho que você acorda e fala assim pra você mesma? Não, isso aqui foi uma mensagem, isso aqui sou eu comigo mesma conversando e eu tive o mérito, o merecimento de receber, de perceber essa experiência. Então eu confio e eu, graças a Deus, confio nas coisas que eu sinto e aí eu mudei totalmente o rumo da minha vida. Mas a Fernanda aqui continuou naquele caminho, tá por aí também, né? Esta não é uma declaração metafísica ainda. Deixa eu só aqui, ó. Cada ato mental abre uma nova dimensão de atualidade. Até certo ponto, seu mais leve pensamento dá luz a mundos. Esta não é uma declaração metafísica árida. Deveria despertar dentro de você os sentimentos mais fortes de criatividade e especulação. Não é pra gente ter medo desse poder, porque isso é da nossa natureza. A gente não precisa temer, muito pelo contrário, a gente poderia ficar até com isso ainda mais criativos e não nos limitar, imaginar e ter ideias muito mais grandiosas. É impossível a qualquer ser estéril, todo mundo cria. Quaisquer ideia morrer, a ideia pensada, ela já criou consciência. Ou qualquer habilidade ser irrealizável. Então, cada sistema provável de realidade, é claro, cria outros tais sistemas, e qualquer ato percebido traz um número de infinitos de atos irrealizados que também encontrará sua atualização. Agora, todos os sistemas de realidade estão abertos. Olha a dimensão do que é uma consciência, pessoal. Olha a dimensão das ramificações do que uma consciência é capaz e, por natureza, está sempre realizando. Imagina tudo o que é. Então, cada sistema provável de realidade, é claro... já li isso aqui. As divisões entre eles são arbitrariamente decididas por uma questão de conveniência. Mas todas existem simultaneamente, e cada uma apoia e se soma à outra. Assim, o que você faz também é refletido em algum nível na experiência de seus eus prováveis e vice-versa. Não são eus soltos e perdidos uns com os outros, não. Tudo faz parte da nossa composição energética, vamos chamar assim. Nós somos o conjunto, o resultado de tudo isso. E uma expansão de consciência minha, ativa, e também é sentida nesses outros eus prováveis.
A importância de sua abertura e receptividade, você pode se beneficiar grandemente das várias experiências de seus prováveis eus e pode ganhar dos nossos eus prováveis conhecimentos e habilidades. Bastante espontaneamente, novamente, você faz isto frequentemente no estado de sonho e constantemente o que lhe parece ser uma inspiração é um pensamento experienciado, mas não atualizado da parte do outro eu. Você se sintoniza e se atualiza. Então a gente também pode se engrandecer entrando em contato com as ideias dos nossos outros eus que estão aí experimentando e tirando seus próprios resultados de outras formas. É tudo uma troca. Aliás, é sempre uma constante troca. Se a gente se concentrar nisso e treinar, ter contato com isso, o estado de sonho, é uma boa opção para a gente ter essa troca consciente. Ideias que você hospedou e não usou podem ser escolhidas da mesma maneira pelos outros eus prováveis. Cada um destes eus prováveis se consideram o eu real, é claro. E para qualquer um deles você seria o eu provável, né? Então o eu provável está com a consciência nele, está com o foco nele. Então para ele, eu sou uma eu provável. A alma não é um produto finalizado. Na realidade, ela não é um produto nesses termos, mas um processo de vir a ser. Lembra que a gente sempre fala? Nós somos um processo de vir a ser, a consciência está sempre se expandindo. O tudo que é não é um produto finalizado. O tudo que é a energia criadora, ela não está pronta e finalizada em si mesma, não, ela também está em constante expansão. Há deuses prováveis, como há homens prováveis, mas esses deuses prováveis são todos uma parte do que você pode chamar de alma do ou entidade do tudo que é. Até mesmo seus eus prováveis são uma porção da sua alma ou da sua entidade. Depende de como a gente quer chamar, de alma ou de entidade. O que a gente tem como ideia de Deus é também uma parte do tudo que é. Os eus prováveis estão ganhando consciência dos outros eus prováveis e percebendo que todos são várias manifestações da identidade verdadeira, fosse uma sala. Nessa sala tem vários eus nossos, vários, de infinitas possibilidades. E aí todos esses eus que estão dentro dessa sala formam a nossa identidade completa. E todos se conhecem, todos sabem que são um só. Pelo menos é assim que eu consegui imaginar. Eles não estão perdidos, enterrados ou negados em algum super-eu, sem livre vontade, autodeterminado ou algo que eles são, com plena liberdade para expressar todas as prováveis ações e desenvolvimentos, ambos nesta realidade e nas outras que você não conhece. A gente, nesse plano aqui, não tem noção de todos esses eus, mas em um outro plano, a gente é uno com todos esses eus, com todas essas ideias de nós mesmos, vindas de nós mesmos. Então, a gente tem consciência de todo esse pacote de escolha. Quando você se sente lendo este livro em seu momento presente, no tempo, você está posicionado no centro de uma rede cósmica de probabilidades, que é afetada por seu mais leve ato mental ou emocional. Toda essa rede que é composta desses nossos eus prováveis afetam-se a si mesmas. Portanto, seus pensamentos e emoções seguem adiante a partir de você. De novo, o que a gente vem pensando, o que a gente vem sentindo, o que a gente vem criando por aí. Eus prováveis existem em seu futuro tanto quanto em seu passado. Como o tempo não existe, a gente sabe que o futuro está acontecendo e o passado também está acontecendo. Então, olha mais uma chave incrível que o 7 nos apresenta. É uma política muito pobre enfatizar aspectos desagradáveis do passado que você conhece, porque algumas porções de seu eu provável podem ainda estar envolvidas naquele passado. Cada ação nossa não muda, né? Os nossos outros eus também muda no passado, muda no presente e muda no futuro. A concentração pode permitir grandes interferências astrais e identificação adversa, porque aquela parte será um histórico que você tem em comum com quaisquer eus prováveis que pulam daquela fonte particular. Então vamos supor, todas as decisões tomadas por mim e não experimentadas fisicamente ou não, criaram eus prováveis. Então vamos supor que a partir de 2020 as decisões tomadas criaram-se eu prováveis, mas que todos eles têm em comum a Fernanda do passado de, 1990.
né? Então aquele passado, ele é um passado real para cada nova eu, para cada eu que surgiu, né, de decisões tomadas ou não a partir da data daquele acontecimento. Então todos eles recebem a energia disso. Você pode, teoricamente, alterar seu próprio passado, como você o conheceu, pois tempo não é mais algo divorciado de você do que as probabilidades o são. Nada está divorciado de nós. Nós estamos cientes, conscientemente ou não, nós recebemos influências de toda essa energia. O passado existiu de maneiras multidimensionais. Você apenas experienciou um passado provável. Mudando esse passado em sua mente agora, em seu presente, você pode mudar não apenas a natureza dele, mas o efeito dele. E não apenas em si mesmo, mas nos outros. Ou seja, eu sempre falo isso. Desde lá atrás, quando a gente estudou assim. Eu sempre falo da teoria da terapia da linha do tempo. Encontra um momento que a gente precisa perdoar, precisa ressignificar e muda com a nossa mente o que aconteceu lá atrás. E a gente colhe os frutos dessa mudança, porque tudo, pessoal, é ideia, nada é fisicamente real. Vocês vão ver mais pra frente quando ele fala como isso acontece. Os átomos, eles que materializam, né, que se materializam fisicamente, ele lembra que a gente estudou no começo desse livro? Ele é um movimento constante, uma pulsação constante. A gente falou até usou disso para aprender que a gente está mudando sempre, por isso que a gente pode curar o nosso corpo físico mudando as ideias, porque as ideias são a energia que a gente dá para esses átomos e eles vão se manifestar de acordo com essas ideias e o movimento deles é sempre constante. Então o passado está lá acontecendo também. Se eu mudar a ideia aqui, aquele átomo que está lá no passado e ao mesmo tempo está aqui no agora, ele vai agir com essas ideias novas e aí muda aquela consequência energética daquele passado. Porque em realidade, tudo são experiências. Eu vou usar esse termo, mas não para. Tem muita gente usando esse termo e viajando, mas assim, é tudo uma holografia, uma experiência, né? A gente experimenta essas ideias que a gente cultiva de uma forma fisicamente orientada, mas que na realidade não é física, porque a matéria em si não existe. Mas somos compostos dessas energias que pulsam nesses átomos e que manifestam-se em diferentes tempos que ocorrem simultaneamente. Telepaticamente, se o processo for... Aí ele fala pra gente fazer de uma constância, né? Não ir lá no passado e mudar uma vez só. Fazer até a gente sentir que realmente a gente está vibrando diferente em relação ao que aconteceu naquele passado. Telepaticamente, se o processo for terminado corretamente, sua ideia também terá afetado qualquer pessoa que estava conectada com o evento... Ai, gente, peraí que tá entrando uma coisa aqui. Deixa eu só... Começou a tocar aqui. Telepaticamente, se o processo for terminado corretamente, sua ideia também terá afetado qualquer pessoa que estava conectada com o evento original, embora ela possa escolher rejeitá-la tanto quanto aceitar a sua versão. Há prováveis eventos futuros ilimitados, para os quais agora você está estabelecendo bases. Então, a gente no nosso presente agora, a gente com esses eventos prováveis, a gente está criando base porque a gente vai vir experimentar no futuro. A natureza dos pensamentos e sentimentos que você origina e aqueles que você habitual ou caracteristicamente recebe estabelecem um padrão. Assim, você escolherá, a partir daqueles futuros prováveis, os eventos que fisicamente se tornarão sua experiência. Como eu falei, a gente pode testar o que seria legal ou não através do sonho. Por haver interferências astrais e interconexões, é possível para você... Aqui, a interferência astral, ele fala que esses eus, eles também se comunicam energeticamente. Então, ele fala até, por exemplo, você pode não ter... Ele até cita esse exemplo. Você pode não ter habilidade nenhuma com música, mas, de repente, você sente um impulso de ir lá e comprar um violão. Porque existe um eu provável seu que optou por estudar música ou continuar estudando música e você aqui abandonou, enfim. Essas interferências astrais acontecem. Lembra que a gente falou no capítulo passado também da interferência psíquica astral da antiga civilização?
que a gente vem recebendo essa influência até hoje? Então, por haver interferências astrais e interconexões, é possível para você se sintonizar em um evento futuro, digamos de uma natureza infeliz, um evento para o qual você é lançado se continuar em seu curso presente. Um sonho sobre ele, por exemplo, pode lhe amedrontar tanto que você evita o evento e não o vivencia. De repente a gente acorda, a gente tem um sonho com tal situação e aquele sonho vira um pesadelo. E aí a gente, opa, deixa eu pegar essa dica aqui e não experimentar. Então vamos ver aqui onde que... Vamos lá. Agora, o mesmo tipo de comportamento acontece em um profundo nível psicológico básico, secreto e inexplorado. A consciência fisicamente orientada, respondendo a uma fase da atividade... Então, existem vários eus prováveis e aí no final ele explica de uma forma meio que, como se fosse uma forma científica de explicar como isso acontece. Ele fala aqui, ó, o comportamento acontece, então esses vários eus, né? Tanto do passado, quanto de decisões tomadas ou não tomadas, e o porquê que a gente recebe tais influências. Olha que legal como que o 7 sintetiza isso aqui para nós. Agora, o mesmo tipo de comportamento acontece em um profundo nível psicológico, básico, secreto e inexplorado. Ele explica que o átomo, né, ele está sempre pulsando. E aí ele fala que o átomo, ele é uma velocidade que a gente não consegue imaginar, mas ele pulsa, né? No momento que ele acende e apaga, em uma velocidade inimaginável para nós, ele apaga aqui e acende ali, apaga aqui e acende ali. Mas o que ele está mantendo como físico aqui, ele continua mantendo. Não se apaga quando ele apaga, porque o movimento é tão rápido, que continua, eu, Fernanda, orientada aqui nessa personalidade, com essas escolhas que eu tomei, nessa probabilidade, eu estou viva aqui. A outra Fernanda da outra probabilidade também está viva lá na outra probabilidade, porque o átomo apaga aqui e acende ali. Apaga ali, acende ali. Apaga ali, acende ali. Entende? Então, todos esses eus prováveis somos um, de uma forma, e todos recebem a interferência uns dos outros porque são os mesmos átomos. Entende, pessoal? Então a gente muda a consciência aqui, e a consciência o átomo é composto da nossa consciência, do que a gente chama de real ou não, a gente dá essa vitalidade, a gente recebe a energia do todo, e aí a gente forma as nossas ideias, alimenta os nossos átomos com as nossas ideias, e aí eles criam essas realidades de acordo com as ideias que a gente está mudando. Eu mudo uma ideia aqui, eu mudo no outro eu ali, o outro eu muda a ideia dele ali, muda aqui em mim também. E aí são essas as interferências, por isso a gente recebe essas interferências. A consciência fisicamente orientada, respondendo a uma fase da atividade do átomo, vem à vida e desperta para sua existência particular. Mas no meio há outras flutuações, nas quais a consciência é inteiramente focada sobre diferentes sistemas de realidade. Cada uma destas acordando e respondendo. E cada uma não tendo sentido de ausência e lembrando apenas daquelas flutuações particulares às quais estão respondendo. Estas flutuações são realmente simultâneas, então acontece realmente ao mesmo tempo por conta desse movimento, e isso é possível por conta desse movimento dos átomos. A nossa consciência é composta pelo conjunto desses átomos, que são compostos pelos conjuntos das ideias que a gente escolhe alimentar. A vida vem do todo, mas como a gente vai moldar as nossas experiências, vem das escolhas das nossas ideias, e o movimento desses átomos cria a simultaneidade das experiências que a gente, como uma alma, experimenta. E aí ele fala, do mesmo jeito que acontece isso com uma alma e as suas individualidades, e os seus eus individuais e os eus prováveis de cada individualidade, assim acontece também num estado maior de consciência. Então, vocês vão ver, eu não vou falar sobre isso, mas ele explica também que esse movimento muito rápido é o que acontece para nós. Mas existem diferentes variações na velocidade desses átomos, de mudanças desses átomos, que criam unidades de consciência muito maiores, e a gente está dentro dessas unidades. Então, como a gente está dentro da nossa alma, a nossa alma está dentro do todo, e o todo deve estar dentro de um todo maior ainda,
A consciência de tais seres também conteria a consciência de grandes números de eus prováveis e sistemas experienciados bastante vívida claramente como presentes múltiplos. Como se a nossa alma tem consciência de todos os eus individualizados que ela mesma criou e de todos os eus prováveis de cada eu individualizado. E a nossa alma, como eu falei, dentro do todo, que também tem consciência de toda a alma que criou e todas as suas ramificações. Esses presentes múltiplos podem ser alterados a qualquer dos atuais números de pontos infinitos e infinidade que não existe em termos de linha indefinida, mas em termos de inúmeras probabilidades e possíveis combinações que crescem de cada átomo de consciência. Cada mudança nossa de ressignificação de ideia, de expansão de consciência, afeta todo esse oceano de consciência e suas ramificações. Olha o tamanho de tudo isso, pessoal. Tais seres, esses maiores ainda que nossas almas, com seus múltiplos presentes, suas múltiplas realidades, podem ou não estar cientes de seu sistema particular. O presente múltiplo deles, presente diverso, pode ou não incluir o seu sistema. Você pode ser uma parte do múltiplo presente deles sem nem mesmo estar ciente disto. Aí ele usa aqui, em termos muito mais limitados de suas prováveis realidades, há múltiplos presentes. A imagem para uma possível analogia é de um olho dentro de um olho dentro de um olho, eternamente repetido, pode ser útil aqui. Então, para a gente imaginar o tamanho disso, um olho com suas ramificações, focado naquele conjunto que o forma, dentro de um outro olho, de um outro olho, de um outro olho, tá? E aí vai infinitamente. Então, o mundo das ideias é um mundo de infinitas possibilidades e a gente experimenta aqui no nosso foco orientado as possibilidades que a gente escolheu acreditar serem reais para nós. Sempre é uma escolha nossa. Esses átomos de consciência que nos constituem e formam esses tecidos de realidades físicas experimentadas são alimentados com as ideias que a gente tem e de acordo com e acontecem simultaneamente, criando simultaneamente diversas camadas de realidades, seja em tempos diferentes, em dimensões diferentes, com escolhas diferentes. As possibilidades são infinitas. É sempre uma escolha nossa mudar a realidade, nos conectar com uma probabilidade mais prazerosa para a nossa experiência. E aí a gente afeta toda a nossa cadeia, todo o nosso conjunto de eus, afeta a nossa alma, que isso vai se expandindo nesse oceano de criação, nesse oceano infinito que é a vida, que é o tudo que é. Obrigada.